Pode-me dizer o seu nome, se faz favor? Francisco Calado Martins, Que idade tem 75, e que posto exercia? sargento ajudante de cavalaria. Esteve no Forte da Graça. Estive no Forte da Graça de 81 até 86. Conte lá histórias do Forte da Graça. Da sua vivência, como é que funcionava, tudo. Pouco terei para contar, não é? Porque quando para lá fui já não existia a barrilada. A barrilada, conforme eu tenho aqui uma fotografia que era na altura que havia o barril, em que os presos, os mais mal comportados, iam fazer aquilo 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Iam ao Marechal a buscar a água, o barril nunca vinha cheio, vinha sempre meio, que era para balizar, e eram acompanhados com a respectiva guarda, até cá acima ao Forte da Graça, que aquilo ainda é um bom bocado, a subir ainda era um bom bocado. Essa água era metida em tanques, que era para consumo dos próprios utentes do Forte. Depois chegou um certo ponto que acabaram com aquilo, os preços começaram a ser menos e então começaram a fazer o autotanques irem lá acima levar água, despejarem para dentro dos depósitos e puseram um motor que vai direto ao Marechal e a puxar a água à mesma. E deixou de existir, de facto, aquele castigo que havia. Quanto à questão de pessoal, na altura em que eu lá estive, havia lá cerca de 400 homens, mais ou menos, entre a Força Aérea, Exército, Guarda Fiscal, Marinha, estava lá tudo preso. Lá dentro eles estavam no baluarte, que era a parte de dentro, e eles tinham um bar para convívio, tinham as celas deles que eram comuns e tinham lá uma grande lareira que se aqueciam no inverno, porque aquilo era muito frio, coisas debaixo do chão praticamente, e feitas em cimento e daquela espessura, no inverno tornava-se um bocadinho de frio. E eles tinham isso. E depois tinham lá as oficinas de carpintaria, onde aprendiam lá a trabalhar, oficinas de serralheiro, e tinham o refeitório, onde existe uma cisterna, que era a cisterna onde metiam água, muitos litros de água lá dentro, que era para aquilo levarem dias e dias, quando havia aqueles ataques daqueles tempos do medieval e tal. Quanto a isso, eles iam arrancando as ervas, andavam por ali, não saíam cá para fora, estavam lá dentro, só quando chamassem ao comando ou qualquer coisa é que podiam. De resto ali estava a cozinha também, não vejo mais nada disso. Os presos que estavam lá, que crimes tinham cometido? Os presos estavam lá uns porque eram desertores, outros porque tinham feito um crime, porque deram uma navalhada a um ou a outro. Estava lá um guarda fiscal que deu um tiro à mulher, a mulher ficou paralisada. Enfim, vários crimes que havia lá. Mas os piores eram esses, que era para quererem matar, em caso do guarda fiscal,
e havia lá outros que deixavam as mulheres, depois queriam matá-las, enfim, aquelas coisas. Quanto aos soldados, os crimes era desertar, fugiam das cadeias, como fugiram lá dois a mim, nessa altura. Fugiram de lá dois, que aquilo foi um pânico, fartámos de dar tiros, não conseguimos encontrá-los. Mais tarde, passado 3 dias ou 4, eu estou de guarda e o governo militar de Lisboa telefonou-me a perguntar se havia lá 2 presos assim, com o nome tal. Esses indivíduos fugiram, estão aqui, vou mandá-los entregar lá a Elvas. E vieram nessa noite, apareceram-me ali para volta das 2 da manhã. Lá foram, um chamava-se, um era açoriano e outro era aqui de Évora, era o Caleiro, e o outro, já não me recordo, era Silva, salvo erro. Bem, isso foi um pandemónio, esses indivíduos fizeram toda. Esse Caleiro tornou a fugir e depois aqui em Espanha houve um mandato de captura pelo Tribunal Militar, aqui em Elvas, e em Espanha veio-se a saber que ele teve um acidente e morreu. Nunca mais soube ninguém do Caleiro. O Caleiro morreu. Esse foi. E o outro foi apanhado novamente e veio já a ser entregue aqui ao Tribunal, à casa de reclusão. Já eu tinha terminado o Forte da Graça, porque acabou o Forte, e então mandaram-nos a nós para a casa de reclusão e os presos para a casa de reclusão, onde apareceu lá esse indivíduo açoriano que lá estava. Digo, oh, que rapaz, cá está. Muito bem, então o que é que fizeste? Era fome e muita coisa que houve, e ele viu-se obrigado a entregar-se às autoridades. E pronto, e depois respondeu, livraram-me, mas embora. O senhor foi o último do Forte de Elvas? Eu fui. O último sargento. Quantos lá estavam? Conte lá a retirada, o fecho. Como? Conte lá essa retirada do Forte para a reclusão, desses movimentos todos, quem lá estava, Os movimentos vinha. Todos, quer dizer, havia todos os sargentos e oficiais foram para baixo, para a casa de reclusão. As praças, os reclusos, foram transportados em carros celulares e alguns nos jipes, aqueles com menos gravosos, e foram para lá e foram para as celas, porque lá há muitas celas dentro da casa de reclusão. E cada cela tem 4, salvo erro, para 4 indivíduos, que era leitos beliches. E tinham casa de banho, tudo à parte, um bar, tinham um jardim para andarem ali, tinham as suas horas vagas para apanhar sol, tinham um refeitório, enfim, tinham essas coisas todas. A casa de reclusão era em Elvas? É Elvas, que está degradada, derivada aos malandros que andam aí a dar cabo daquilo tudo. Têm dado cabo daquilo tudo. Partiram vidros, roubaram cobres, ferros, tudo fizeram ali dentro. E agora estão a ver se vão recuperar aquilo, pois estão lá a arranjar a Câmara, que aquilo foi entregue à Câmara Municipal. E é uma casa que eu confesso mesmo, aquilo dava para um hotel. Aquilo dava porque era o antigo batalhão de Caçadores 8. E tinha o tribunal por cima. A parte de cima da casa de reclusão era o tribunal. E depois era a parte do BC8. E depois havia, para as praças, no lado do trem, chamavam-lhe o trem, as casernas e todas as instalações para as praças que eles tinham ali, ao lado mesmo desse edifício, que agora está lá a Escola da Agricultura.
Está lá o coisa, a Universidade da Agricultura, que lá está, que tem lá um neto, que anda a tirar o curso de engenheiro, está lá. E depois viemos para baixo. Eu estive ali pouco tempo, estive ali o quê? Cerca de 2 meses, máximo, e depois fui para Santa Margarida, ou para as Caldas da Rainha, a tirar o curso de sargentos-chefes. E depois dali fui para Santarém, depois para Santarém fui para Santa Margarida. E depois de Santa Margarida voltei novamente à casa de reclusão. Estava o meu filho a fazer a entrega dos materiais do Forte da Graça, que é hoje Sargento Mora, já está na situação, está quase reformado. E tem o outro mais novo, também é Mora, também vai para ser reformado. Esse, só quem lá teve foi o mais velho. Esteve lá enquanto esteve a fazer a entrega dos materiais. O senhor saiu com os homens e o seu filho saiu com os materiais. Os materiais. Lembra-se em que anos foram essas operações? Olha, eu sei que fui para lá em 81, 82 e saí de lá em 86. Porque em 86, outubro de 86, eu fui para o curso para as Caldas da Rainha. Depois saí de lá em 87, fui para Santarém e depois de Santarém, tirar lá o estágio, fui então para Santa Margarida. De Santa Margarida voltei à casa de reclusão. E o meu filho foi para lá para cima, logo após a gente termos saído, a entregar aqueles materiais que estava a ver tudo, material de acortamento, material de fardamento, material de secretaria, mobiliário, coisas, enfim, havia para lá montes dessas coisas, sabe? Aquilo havia lá quase 2.000 presos. E os materiais estavam lá, alguns, porque alguns então foram dados como incapazes. E é assim, a vida do Forte da Graça. Conte lá a história da fuga desses dois. Como é que fugiram? A fuga dos dois. O senhor já foi lá ao Forte? Sim, já fui. Entra-se no Forte, a porta principal, entra-se e depois vai uma rampazita, chama uma rampazinha e corta-se para a esquerda e tem em volta um fosso. E esse fosso tem lá uns buracos. Chamavam-lhe os buracos. Era para onde iam os presos mais castigados. Os mais mal comportados iam para lá. E então, nessa altura, eles, os que estavam lá dentro dessas prisões, tinham 1 hora de sol e vinham cá fora. E aí estava ali a guarda a guardá-los. E os tipos punham-se lá com umas mantas e tal, cara. E houve um deles, que eu espero que é esse tal indivíduo, que era o Silva Salgueiro, o açoriano, e era o Caleiro, estava lá com mais 2, eram 4, dentro desse buraco. E o que é que eles fizeram? Conseguiram, porque eles eram revistados, conseguiram meter uma folha de serrote na manta sem o guarda ver. Foram lá para dentro e os tipos, e serraram a corrente do cadeado. Serraram aquilo, e depois o sentinela tinha a fazer um trajeto, talvez aí de 50 metros para lá, 50 metros para cá. E naquele trajeto foi na altura que eles fugiram. 2, os outros 2 não quiseram fugir. Mas eles disseram-lhe, se vocês dão o alarme, a gente vem aqui e mata-os. E eles não deram o alarme, eles fugiram. Mas o sentinela, quando passa, olha para o porteiro, vê o portão aberto. O portão aberto, foi logo ver o que é que se passava. Veio imediatamente a dar o alarme, veio correr, eu estava de guarda e um cabo que lá estava de guarda também, que era o cabo da guarda, foi logo a correr e disse, fugiu fulano e fulano, pronto, está bem, vamos embora.
metemos os dentro das viaturas, os jipes e coisas, e foi tudo a tranques deles. Telefonei para o Caia, onde eram as passagens, para o Caia, para Estremoz, aqui esta zona toda periférica, para ver se conseguiam saber ou se tinham visto esses dois reclusos. Ninguém me respondeu. E comuniquei imediatamente ao comandante. E o comandante disse: senhora, a gente vai ver. Afinal, depois, mais tarde, quando eles se apresentaram cá, foram apanhados, apresentaram cá, eu perguntei-lhes: epá, como é que vocês conseguem fugir e a gente deixou de os ver? A gente não fugiu. Fugimos, de facto, da prisão, mas nascemos do forte. Então ficaram nos buracos que há aí no forte, fora do forte, fora das muralhas. Tem lá uns buracos fundos. Eles estavam lá os dois. Aquilo estava cheio de silvas, como está, com certeza. Estava cheio de silvas, os gajos ficaram ali muito sossegadinhos. E passaram eles todos à volta. Os soldados que andavam a ver deles passaram à volta, não os viram nem nada. E estava um carro civil na estrada parado. E aí é que se desconfiou que eles tivessem ido nesse carro. E foram. Quando passou, ao fim de muitas horas, eles foram no carro esse, e esse indivíduo é que os foi levar a Espanha. Também não sei quem foi. Que eles não disseram quem foi. Sabia das coisas. E como é que os apanharam em Lisboa? Depois apanharam, quer dizer, depois eles vieram. Porque em Espanha eles não tinham nada que fazer, fome e tudo, e vieram para Lisboa. E como havia já a parte da fronteira livre, eles vieram para cá e foram para Lisboa. Chegaram a Lisboa, amigo, viram a polícia militar deitou-lhe a mão, vocês identifiquem-se lá. Cá está, presos. Foram presos. Foi um capitão até que me telefonou de lá a dizer que tinha lá fulano e fulano e que eram aqui deles. Foi os únicos presos no seu tempo? Foi os únicos presos que me fugiram de lá. Os únicos. E tinha um que era, chamavam-lhe o Buraquinho, era um pequenino, que deu-se à confiança comigo e o tipo vinha-me a contar tudo o que se passava com os presos. E uma vez veio-me a dizer: ponha-se a pau que hoje os gajos vão fugir. E até já estava preparado, e de facto já tinha preparado a guarda, estavam lá, e de facto os indivíduos lá estavam no sítio certo para fugirem. Foi dar uma coisa. Mas depois apareceu-lhe a guarda e eles sossegaram, foram para dentro e não disseram mais nada. Foi a única vez, foi essa e foi outra. Os presos. E depois aqui na casa de reclusão, cá na casa, já não foi no Forte da Graça, foi na casa de reclusão, era o graduado superior de serviço eventual, porque não havia oficiais suficientes para fazerem serviço. Estava lá dentro a fazer serviço e houve lá uma charamusca de um indivíduo, que era o indivíduo que ia buscar o almoço e o jantar, mas que era preso para eles, e andava lá em demanda com um. E então agarrou-me uma faca, escondeu-me a faca lá da cozinha e veio cá para o matar. O tipo veio para o matar, com uma algazarra, e eu vou correr a ver o que é que se passa. Chego lá, levei um pontapé nas costas, que hoje ainda me dói as costas. E ainda estou para saber quem foi. Mas lá se consegui tirar a faca ao gajo e tal, e a coisa sanou, pronto. E passou. Mas se houvesse muitas histórias lá a contar, não sei. Conte lá histórias que ouvia, ou que viveu, ou que assistiu lá no Forte da Graça. A história que me Contrabando, de contrabando deles, dos produtos que entravam, do sexo, destas histórias tremendas. Isso do sexo, tinham lá uma casa que o comando mandou arranjar logo à entrada, estava um bar, que era o bar de graduados, e a seguir estava uma casa.
E essa casa estava abandonada. E eles mandou arranjar aquilo tudo, com azulejos, muito bonito e tal. E então os indivíduos que iam lá, elas, as mulheres ou os amigos, a gente não sabe, mas algumas eram mulheres, eles iam fazer sexo lá dentro, nessa casa. Mas só podiam lá ir com um guarda lá à porta, e porta fechada. Essa era aí, não havia mais nada em lado nenhum. Agora, na casa de reclusão, havia uma casa própria para fazer isso. Estava lá uma casa própria, que está na parte de baixo, que dá para a Rua dos Cavaleiros, mesmo cá embaixo havia aí uma casa, e eles iam para lá estavam à vontade, porque não podiam sair de lá, porque ele estava fechado, e eles iam aí a fazer o sexo. Os da casa de reclusão e os da casa do lado do forte, era só aquela casinha, tinha mãe. Eu ia lá, muita coisa que há lá. O que é que se lembra de histórias antigas? Lembro lá da história, lembro de um, este é um que lhe vou contar, que era o Nobre. E esse indivíduo estava preso lá. O tipo não era um rapaz, mas era um tipo avariado, era militar. E até o capitão que lá estava era o capitão Luciano, que era o comandante da companhia de reclusos. E então lá chamá-lo ele e tal, e chamou todos, depois disse-lhe lá umas certas coisas e não sei o quê, e ele não gostou. Não gostou e disse-lhe a ele para ir lá ter com ele, e ele com uma pá dessas pás, de tirar a terra, chamou-o para bater ao capitão. Mas o capitão não quis ir. E então o comandante mandou formar a guarda, lá vou eu correr com a guarda, e fui lá dentro e digo assim, então, Nobre, tu o que é que se passa? Eu não é que vai falar consigo, quer falar com o capitão. Então, mas o seu capitão não vai, deixa-te lá de coisas, pá, porta-te lá como deve ser, e não sei o quê lá. Não sei o quê, porque tens de fazer coisas, tipo, vai à mão dos fios dos telefones e arrancou os fios todos dos telefones. E disse, pá, não pode ser assim. Então estás a levar à insubordinação as pessoas. Não sei o quê, mas você quer falar com o capitão? Não falas nada com o capitão. E diz o comandante, faz favor, aguarda meter esse gajo lá no buraco, cá embaixo. Lá o trouxemos, lá, com muito cuidado, e houve um soldado que puxou a culatra atrás, que era as Mausers, puxou a culatra atrás, lá à frente. O gajo parou logo e olhou para ele e disse, tu ficas marcado, quando eu sair daqui já sabes. Mas acho que não lhe pode ser nada. Lá o trouxemos, conseguimos o trazer, lá meteu o coisa. No outro dia, não foi no outro dia, passado 2 ou 3 dias, porque a gente eu lá no Forte da Graça, estávamos 3 a fazer serviço só, de guarda. Nesse dia calha-me a tarde de guarda e chega-se-me lá o cabo enfermeiro. Primeiro foi a sentinela que chamou o cabo enfermeiro e teve a dizer ao cabo enfermeiro, o cabo enfermeiro foi a ver e tal coisa. O tipo, com uma lâmina de barbear, foi aquecer ao músculo e cortou. E o músculo saiu para fora. E aquilo era uma sangueira. E ele, o moço, o cabo que era o cabo da guarda, era enfermeiro, que é hoje o chefe da polícia, está aqui, que é o Renga, era lá o meu cabo enfermeiro. Foi lá acima, chamou-me, isto assim, sim, o que é que vamos a fazer e tal coisa. Ele fez aquilo, por algum sentido foi, quer que lhe abram a porta. Não abres a porta. Curas-o através daquilo.
Vais lá, estancas do sangue, põe umas ligaduras e deixa que ele depois amanhã vai lá abaixo. Desde o momento que paras o estanque, que estanque o sangue, a gente fica descansado. E ele assim fez. Foi ao posto de socorros, lá levou os materiais, lá chegou com água oxigenada e aquelas coisas e tal. Parou, estancou-lhe o sangue. Pronto. No outro dia tive que comunicar ao comando, mas o comandante estava de férias. E até estava o segundo comandante, que já faleceu. Já faleceram os dois. Que era o capitão Pires. Eu digo, capitão, isto assim, assim, tal coisa. O Nobre fez isto. O quê? Esse gajo fez. Vão lá buscá-lo. Foram lá buscá-lo lá à prisão. Então, o que é que fizeste isso? Não sei o que tal. E porquê? E eu estou muito aborrecido de estar aqui dentro. Ainda fiz mal. Quer dizer, ele, no sentido da boa palavra dele, não fez mal, mas fez mal. E então, depois ele, vendo aquilo, viu a ligadura estava ainda com sangue, que aquilo sempre repassa, não é? E ele então vai ao hospital fazer o tratamento. Chegou lá abaixo, foi lá fazer o tratamento, foi o médico que teve a vê-lo e tal, se senhora, viu que aquilo era perigoso, então ele tinha a carne desligada, e eles lá tiveram a cozê-lo, e lá arranjaram aquilo, mandaram-no lá embora para cima. Quando ele chega cá acima, já a gente tinha cá um telefonema que ele tinha roubado o estereofónico. Estetofónico, aqueles. Eu digo, até mas este gajo ainda não tem feito uma, já está a fazer outra. E assim foi. O capitão, que era o segundo comandante, chamou e disse, oh, meu bandido, meu malandro, até tu foste-te a curar e estiveste a falar com o médico e chegas lá e agarras aquilo e trazes isso ao homem. Para que é que queres isso? Só por maldade, foi só por maldade. E pronto, isso se passou. Pronto, foi outra vez para o buraco. E era assim. O buraco era muito violento. Era porque aquilo pouco limpo era. Era já mesmo por casualidade de fazerem aquilo. Aquilo era um bocado rígido. Havia ratazana, havia aquelas salamantigas e coisas ali, aqueles bichos, parecendo que não aquilo mete asco. E eles não gostavam de lá estar, porque aqueles sozinhos, outras vezes estavam acompanhados, mas aquilo era muito mau. Depois do resto da comida que estavam para ali, os bichos queriam comer e iam lá. E agora, de lá, tiraram lá não sei quantas caminhonetas, até borregos inteiros mortos, lá estavam. Que era de um indivíduo que mora mesmo ao fundo do Marchal, tem lá uma quinta, que metia lá os borregos nesses buracos. Metia-os lá à noite. Aquilo cheio de palha. Aquilo era um fodor, não se podia estar ali. E agora, quando foi para fazerem esta obra, tiveram que retirar aquilo tudo, limpar aquilo tudo. E pronto, eu tenho assim mais coisas mesmo para contarem, porque eu era lá o vago-mestre e era o indivíduo que estava nos bares. Mas falava muito com eles, nunca tive problemas com eles. Bem, considerava eu como amigos, e falavam comigo como amigos, nunca tive. Aí eles já lá tal, se arranjar aí um maço de cigarros, não tem dinheiro, porque eles tinham dinheiro na companhia. E quando queriam dinheiro, iam para ver se a gente da companhia a pedir, faziam um vale, eles tinham uma conta corrente e davam-lhe dinheiro para comprar tabaco, para comprar essas coisas assim. Mas nunca me dei mal com eles. Nem com o comandante, nem com coisa nenhuma. Sempre fui um indivíduo. Também havia presos políticos nessa altura? Não, nessa altura não havia lá nenhum. Teve lá
Arnaldo Matos. Esse é que esteve lá, mas ele estava lá, nessa altura. Nessa altura estava eu aqui. Eu fui lá fazer, em 1963, fui lá fazer um mês de serviço. Estava lá o Coronel Câmara, que era o comandante do Forte. E, claro, eu quando lá cheguei, olhei para aquilo, o que é que eu veio para aqui fazer? Com tanta gente. Naquela altura havia para cima de 1000 e tantos homens lá presos. E tinha havido lá uma revolta dos presos. E então mandaram ir pessoal para fazer serviço lá. Aquilo estava, parece que era 10 em 10 metros, estava um indivíduo do guarda. Fazia ali o serviço. E até estive lá um mês. Mas foi um mês muito gostoso. Porque a gente nem quase dormia, com medo. Eles andavam ali à solta, lá dentro do baluarte, e a gente cá por fora. Aquela estrela, que aquilo forma uma estrela. E então aquilo, quase de bico a bico, havia um ou dois. E foi assim, foi na altura que estava lá o cunhado do Santos Costa. O Santos Costa estava lá preso porque deu um par de chapadas no Santos Costa, ao cunhado. E daí é que veio a revolta. Quer dizer, foi ele com aquilo, revolta e tal. Deram lá a castada e coisa e tal. Que não tinham armas, não tinham nada. E então aquilo lá camuflou, mas tiveram que estar lá o pessoal primeiro, que aquilo após o gás. Pois é. E acho que não tem mais nada até para contar. Em 63 era muito diferente. Era. Em 63, muita minha alma. Aquilo nem se podia. Então, eu estava lá a fazer serviço e ainda podia lá entrar lá dentro. No baluarte, que é onde sobe as escadinhas, e está o portão. Pois tem um portão com um ferrolho para nós entrarmos lá para dentro. Eu não podia ir lá ir dentro e era um graduado. O comandante não autorizava. Só ele é que podia lá entrar e os graduados que ele entendesse. Pessoal de serviço, tudo cá fora, em volta. Porque eles sabiam que ali não passavam. E de lá de dentro podiam passar. E até quando estavam lá dentro, deixam estar, que estou bem guardado. E é assim. Muito bem. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado.